Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele me dá nesse momento de poder compartilhar com você um pouco do que eu tenho aprendido através da palavra de Deus. E nesse momento eu quero falar com você baseado num texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 4, onde ele fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, quando Paulo fala aqui que as armas da nossa milícia quer dizer luta, quer dizer batalha. Ele está dizendo que as armas de um cristão não devem ser conforme as armas desse mundo. Ele fala aqui também sobre fortaleza. O que é fortaleza que Paulo está explicando aqui? Se você for ler o texto, você vai ver que Paulo está falando sobre as fortalezas que se levantam na vida das pessoas que não querem aceitar o conhecimento a respeito de Deus. Ou seja, tem um texto na palavra de Deus em Provérbios 4, 23, que o sábio Salomão ele diz assim: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida ela é dirigida ou guiada pelos seus pensamentos. Eu quero trazer uma explicação para você. Se você observar, até um louco, quando ele sai andando por aí, ele está sendo guiado por um pensamento, certo? Mesmo que aquele pensamento seja um pensamento errado, mas ele está se movendo, motivado por um pensamento. Ou seja, nenhum ser vivo que existe na face da terra, eu não vou nem dizer só os seres humanos, ele age sem que esteja movido por um pensamento, a não ser que ele seja forçado. Aí é diferente, alguém pega um animal e leva ele aonde ele não quer ir. Mas quando você estimula ele a dar o alimento, quando você motiva ele está sendo guiado por um pensamento, por um desejo. A mesma coisa é o ser humano. Paulo está dizendo aqui que as armas da milícia do cristão não devem ser baseadas em argumentos humanos, porque a pessoa vai lutar contra fortalezas, ou seja, fortalezas que são montadas nas mentes das pessoas, nos pensamentos. Um drogado, uma pessoa que se levanta pela manhã e vai até um bar, encher a cara de bebida, você está pensando que ela está indo ali acidentalmente? Ela está indo motivada por um pensamento ou por um desejo. Talvez o desejo dela beber naquele momento seja o desejo de fugir da realidade da sua vida, dos seus traumas, das suas angústias. Então aprenda isso. Todas as pessoas, elas vivem baseadas, elas agem baseada em uma fortaleza, em uma estrutura, em um pensamento. Então, se você for tentar convencer uma pessoa de que ela está errada, de que aquela atitude dela está levando ela para o caminho errado, se você não tiver argumentos fortes para provar para ela que ela está errada, você apenas vai entrar em um atrito, em um conflito contra essa pessoa. Por exemplo, vou trazer agora para a realidade que estamos vivendo no país. Eu vejo muitas pessoas se deixando se levar por argumentos de pessoas que estão movidas por um interesse, por uma fortaleza, se ela criou para si mesma. E muitas vezes ela não revela quais são as intenções que estão no coração dela. E muitas pessoas estão se deixando levar pelas motivações daquela outra pessoa. Então aprenda isso. Fortaleza
é exatamente isso. É aquilo que leva as pessoas a se protegerem. Elas sentem aquilo como uma fortaleza nas ideias. Isso está presente na religião, isso está presente nas igrejas, isso está presente na sociedade, está presente em todos os setores. Existem fortalezas que levam as pessoas a confiarem ou se protegerem nas ideias, né, nos pensamentos. Quando você vai tentar mexer ou destruir essas fortalezas, você não pode destruir com argumentos fracos. É o que Paulo está dizendo aqui. Para destruir, né? Para destruir toda a altivez, ou todas as ideias, ou todos os pensamentos que se levantam contra os ensinamentos da palavra de Deus. Então aprenda aí, se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, se você não tiver um argumento forte para poder tirar as pessoas dessas fortalezas e levar elas para estarem se fortalecendo na fé que é Jesus Cristo, seus argumentos não vão valer de nada. Está entendendo? Porque todos nós agimos baseado em um pensamento. Eu creio que você já ouviu, e se não ouviu, o que aconteceu comigo quando eu entrei na depressão e resolvi morrer. Está entendendo? Naquele momento ali, não foi o diabo, não foi Deus, não foi a minha família que me aconselhou que tomasse aquela decisão. Aquela decisão eu tomei baseada em um pensamento. Embora esse pensamento estivesse errado, mas dentro de mim, dentro da minha consciência, eu entendia que eu estava certo, que era tirar a minha própria vida. Então tem muita gente assim, né, que está destruindo a sua própria vida, destruindo a si mesmo, mas elas estão erradas, elas estão agindo de forma errada, mas elas, embora estejam erradas, elas estão agindo com a consciência de que estão fazendo o que é certo, ou seja, elas estão presas a uma fortaleza. Por exemplo, tem um texto na palavra de Deus que mostra que no momento que Jesus estava sendo crucificado para morrer, aquelas pessoas que estavam crucificando Jesus pediu a Deus: Pai, perdoa, porque elas não sabem o que estão fazendo. Ou seja, no íntimo daquelas pessoas ali, elas estavam entendendo que estavam agindo de forma correta, embora estivessem fazendo um ato de forma errada. Estavam cometendo um crime, mas no íntimo daquelas pessoas, elas estavam achando que estavam fazendo uma coisa certa. Então tem muitas pessoas assim nesse mundo, né? Muitas vezes nós estamos assim, fazendo errado, mas estamos presos a um pensamento errado também, mas que nos traz a convicção de que nós estamos fazendo o que está correto. Entendeu? Haja visto que nós temos visto na sociedade, né? Muitas pessoas seguindo uma religião, né? Muitas pessoas tomando atitudes de adorar uma imagem, coitado. Tudo fazendo errado, fora da vontade de Deus. Mas porque aprenderam assim, elas estão achando que estão fazendo o que é certo. E você vai falar que está errado? Ixi, você pode encontrar até uma briga, porque ela está defendendo uma ideia. Ela está defendendo aquilo que ela acha que está certo. Não é que ela esteja, é que ela acha que está certo. Então aprenda isso. As armas da nossa milícia não são carnais, né? Não são as filosofias, não são os ensinos que você aprende numa faculdade, né? Não são os ensinos que você aprende num curso de teologia, mas são os ensinos que você aprende na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E a religião, às vezes, leva o homem a fazer coisas erradas e ele está pensando que está fazendo a vontade de Deus. Eu vou lhe dar um exemplo. Esses dias eu estava trocando ideia com uma pessoa que pertence a uma determinada religião e ela citou alguns versículos bíblicos para mim, versículos isolados, e eu disse a ela que se eu for pegar um versículo isolado da palavra de Deus, eu vou ter base para dizer para um cachaceiro ou para uma pessoa que está andando bêbada que ela está fazendo o que é certo. Se você for ler Provérbio 31, versículo 7, me parece, está escrito que a mãe do rei Lemuel
estava dizendo que deve dar bebida forte às pessoas que estão amarguradas de espírito, para que elas bebam e se esqueçam dos seus problemas. Então, se eu pegar esse texto, eu vou estar dizendo que a Bíblia está ensinando a dar cachaça, né? A mandar que as pessoas que estão amarguradas de espírito, que estão passando por dificuldade, bebam cachaça. Se eu pegar o versículo isolado. Agora, se eu for ler a Bíblia e for ler o contexto, né, da palavra de Deus, eu vou entender que não foi essa a intenção da rainha, mãe do rei Lemuel, está falando aquilo ali. Nós precisamos ter muito cuidado. Então você precisa ter argumento da palavra de Deus para você derrubar algumas ideias. Por exemplo, eu coloquei ontem um texto para a reflexão das pessoas de que Deus se arrepende. Está na palavra de Deus. Eu provo através de vários contextos, que Deus se arrepende. Mas algumas pessoas se levantaram e vieram contra mim naquele momento ali, dizendo que estava errado. E quando eu mostrei a elas, primeiro eu mandei que elas lessem o contexto, quando o Balaão falou essa frase de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vai entender em que sentido ele quis dizer isso. E depois eu vou lhe mostrar os textos, os contextos na Bíblia, onde Deus se arrepende. Onde Deus se arrependeu de fazer alguma coisa. Até um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, simples, mortal, ele teve argumento suficiente para levar Deus a se arrepender de uma atitude que Deus iria tomar. Então Deus se arrepende. Agora, se eu pegar a palavra de Deus, eu vou dizer para você, se eu pegar apenas um texto, sem contexto, eu vou dizer que, confirmar o que Balaão disse, mas você precisa ler a Bíblia no todo. Então, aprenda isso, você tem que ter argumentos baseados na palavra de Deus. Não é naquilo que você acha, né? Não é naquilo que você entendeu. Não, vai ler a palavra de Deus, vai buscar argumentos baseados na palavra de Deus. E graças a Deus, que uma dessas pessoas que se levantou contra, depois disse, eu concordo, porque eu dei os textos a ele e mandei que ele fosse ler. Vai ler os textos, não pegue mensagem, né, vinda aleatoriamente de algumas pessoas, né? Às vezes você ouve só aquilo que você quer ouvir, às vezes você ouve só uma pessoa, você ouve só o que o seu pastor diz, você ouve só o que a sua religião diz, e não ouve a palavra de Deus. Mas Jesus disse, errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tenha cuidado, porque às vezes a gente só dá ouvido a uma pessoa, né? Mas o ser humano é falho, mas Deus ele não falha. Glória a Deus que ele nos dá esse entendimento.